Sei que tem dois aí que eu convidei ali, estou muito feliz. Pode levantar a mão aí, vocês dois aí. Dois jovens que trabalham comigo, estou muito feliz de vocês estarem vindo aqui, tá bom? Pablo, Daniel, é uma honra para mim, tá bom? Dois companheiros de trabalho que eu gosto muito, né? Muita felicidade. Então você que está aí, você que veio nos visitar, levante a mão aí. Vai chegar uma lembrancinha até você. Vem, tem mais alguém? Levanta a mão aí, levanta a mão. Pode levantar a mão para você receber a lembrancinha do nosso ministério. Né? Com muita alegria que nós recebemos vocês aqui na igreja, né? Que volte sempre, as portas sempre estão abertas, né? Você vai receber aí a paçoquinha. Quem recebeu a paçoquinha, ô Fabiano? Então na hora que você começa a paçoquinha, você vai ficar com vontade de voltar domingo que vem aí, tá bom? E aí no 3, igreja, como é que nós recebemos nossos visitantes? Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 15, verso 18. Nós vamos estar lendo Lucas e logo depois vamos ler Mateus 18. Lucas 15, 18. Nós estamos vivendo, né, a parábola do filho pródigo aqui na igreja. Esses dias o pastor já disse, né, nós estamos nesse mover. E assim, é um mover extraordinário, acredite. Sabe, você que ainda está com uma pulseira lá na sua casa, sabe, não deixe de fazer visita essa semana não, convide essa pessoa. Ontem eu levei a pulseira para o meu trabalho, porque eu ia fazer uma visita depois do trabalho para levar, e acabou que eu vi que não ia conseguir fazer aquela visita. E eu fui no supermercado, logo depois do trabalho, de uniforme mesmo ali, e eu estava na fila do supermercado. E aí eu vi o irmão Wellington e a irmã Janete lá, né? Ele me viu lá. E eu na fila aqui do BH. E aí o que eles fez? Eles pegaram e cumprimentaram, né? Ô pastor! Aí eu ainda não, esse negócio de pastor, ainda não caiu minha ficha. Então eu olhei para trás e falei, o pastor está aqui. Aí eu, graças a Deus, conversei com eles e tal. Conversei com o irmão Wellington, conversei com a irmã Janete. Os dois saíram, que eles estavam entrando. E eu continuei na fila. Tinha uma jovem na frente, né? Deus abençoe, ela vai estar presente aqui no próximo culto. E essa jovem falou comigo assim, você é pastor? Falei, sou pastor de jovens aqui da Viver em Cristo, a igreja virando aqui perto do posto de gasolina e tal. Ela, meu pai é pastor também. Falei, que legal, você vai na igreja do seu pai? Não, meu pai se tornou missionário. E ele foi pregar em um país aí fora. Eu falei, não, mas você está aí na igreja que ele era pastor? Não estou aí na igreja não, eu tô fora da igreja. Aí eu falei assim, não, então vamos lá participar do nosso culto, da nossa igreja, domingo você está livre? Não, os domingos à noite eu estou. Não, nós vamos ter um culto aqui, ó, filho volta para casa e tal. E ela, tirei a pulseira, você quer a pulseira para você colocar, você se compromete a estar lá com a gente, nós estamos entregando para quem se compromete. Não, eu me comprometo. E colocou a pulseira ali mesmo na fila do supermercado. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, né? O pai dela deve estar orando muito por ela lá, onde ele está realizando missão. E é assim, né? Primeiro o reino de Deus e tudo aquilo que a gente necessita é acrescentado. E eu creio que essa jovem vai estar presente aqui conosco no domingo que vem, amém? Glória a Deus. Então esse mover está sobre você, essa unção está sobre nós, né? Lucas capítulo 15, verso 18, está ali, né? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra ti, contra o céu e perante ti. Nós estamos falando muito sobre esse capítulo. Coloca aí para mim também em Mateus 18, verso 21, agora nós vamos ler um pouco mais, né? Eu quero fazer uma comparação dessa parábola do filho pródigo com essa parábola, né? Do cobrador insensato. Olha lá, ó. E ali nós vamos começar a ver, pode ler ali comigo. Olha, você vê a pergunta de Pedro. Então Pedro, se aproximando dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Pode passar. Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino do céu pode comparar-se a um certo rei que quis fazer as contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe deveria 10.000 talentos. E não tendo com o que pagar, seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e o perdoou-lhe a dívida.
Saindo, porém, dali, aquele servo encontrou 2 dos seus conservos que lhe deviam 100 dinheiro. E lançando a mão deles, sufocavam, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão, até que o pagasse a dívida. Vendo, pois, que os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao Senhor tudo o que passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não deveis tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoaste cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Bom, nós estamos falando aqui de 2 parábolas, né? Mas eu gostaria de fazer uma comparação entre essas 2 parábolas, e você vai ver que tem muito mais semelhanças do que você imagina, né? Eu pus um tema para essa palavra, eu coloquei o jovem pródigo e os 3 R's, e eu quero falar sobre esses 3 R's hoje, que é de suma importância, tanto na vida daquele jovem, tanto na vida desse servo aqui, né? E se nós observarmos ali, essa segunda parábola, essa parábola começa com uma pergunta de Pedro, e Pedro faz uma pergunta para Jesus ali, bem claro, ele fala assim: olha Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? 7 vezes? Porque Pedro ali já estava querendo aparecer, porque os fariseus ali naquele tempo pregavam que deveria se perdoar uma pessoa 3 vezes, né? E Pedro, aprendendo ali na proximidade com Jesus que era um perdão contínuo, ele já fala: não, vou dobrar esse trem aqui e colocar mais um, que você vai ver, Jesus vai falar: acertou na mosca, 7 vezes, né? E Jesus fala com ele assim: não, Pedro, deve se perdoar 70 vezes 7. Então assim, não tem limites para o perdão. E Jesus joga isso para Pedro, e logo em sequência vai contar, né, a parábola desse servo. E o que nós precisamos entender desde o início é que aquele servo, ele tinha uma dívida totalmente impagável. Era impossível realizar o pagamento daquela dívida. Se você, né, pegar ali e fazer uma somatória, uma transformação, era praticamente o PIB de toda aquela região. Então, se ele tinha uma dívida bilionária com aquele senhor, era impossível ele fazer, né, aquele... Ele era tão grande que nem a vida dele podia pagar. A Bíblia fala que ele tinha que levar os filhos, e a geração dele ali se tornaria escrava para pagar aquela dívida, né? E aí a gente vê aquele senhor agindo de íntima compaixão dele: olha, eu te perdoo essa dívida está perdoada. Mas quando ele sai dali, ele encontra um servo que lhe devia, né, 100 moedas, né, uma dívida irrisória. E aí aquele servo fala: olha, me perdoa a minha dívida. E aí aquele servo esperava, né, ali ser perdoado, e ele fala: não perdoo. E a Bíblia relata que aquele servo pega aquele servo dele e o lança na prisão. E ele lançando ele na prisão, né, os outros servos do rei viram aquele lançar na prisão, ficaram indignados com aquilo e foram contar para o Senhor. Então o Senhor o chama diante dele e fala: olha, eu agi de compaixão com você, mas você não fez conforme eu fiz. Você teve a coragem de colocar aquele servo na prisão, então por isso eu vou te cobrar essa dívida, e eu te colocarei na prisão, e eu vou cobrar a dívida conforme é o correto. Então, olha para você ver, né? Todo mundo que lê essa parábola a primeira vez, eu lembro quando eu li, você fica indignado, porque você esperava aquele servo fazer a lógica. Poxa vida, ele recebeu o perdão, daquela dívida, mas ele não quis fazer aquilo que ele tinha acabado de receber. E aí,
né, aqui tem uma grande comparação, né, com a parábola do jovem pródigo, e nós vamos começar isso agora. O filho pródigo, quando ele foi embora de sua casa, ele gastou, né, dissolutamente, a Bíblia fala isso, toda a sua herança. Ele gastou tudo o que ele tinha. E assim, ele começa ali, depois que ele gasta tudo, ele não vê mais rumo em sua vida. Ele não vê, ele sabe que ele tinha uma dívida com o pai dele impagável. Afinal, ele pediu a parte da sua herança que ele tinha. Ele pediu a parte da sua herança que ele tinha. Então assim, ele não tinha lógica nenhuma ele voltar para a casa do pai. E não tinha lógica nenhuma. Então assim, ele ia ali, faz algo extraordinário. Ele reconhece a dívida, o tamanho da dívida que ele tinha com o pai. Ele reconhece que aquilo que ele tinha feito com o seu pai era impagável. Então ele chega a voltar para o pai e disse: olha pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, eu sou o fundo do poço. Ele faz algo que aquele servo ele não faz e que é primordial na história dos dois. Ele não reconhece, que é o primeiro R, reconhecer. Coloca aí para mim Mateus 18, 26. Olha, vamos olhar aqui um pouco para a atitude desse homem. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Aquele homem, ele tinha ideia que ele iria conseguir pagar a dívida dele. Ele achava que a dívida dele era pagável, sendo que a dívida dele era impagável. Ele não reconheceu o tamanho da dívida que ele tinha com aquele rei. Ele não reconheceu o tamanho da dívida que ele tinha com aquele senhor. Como disse anteriormente, a dívida dele era uma dívida no qual ele tinha que entregar a sua vida. Era uma dívida geracional. E nós precisamos entender que isso é base do Evangelho. O reconhecer o tanto que nós fomos perdoados, o tanto que Deus fez por nós, é primordial para se viver uma vida cristã. A dívida na qual nós temos com Deus é geracional. Ela vem desde Adão. Ela vem desde Adão. É uma dívida impagável. E nós precisamos viver esse R em nossa vida. Reconhecer o tamanho da obra de Deus em nossa vida. Se você pensa que a sua dívida com Deus ela é pagável, você ainda não entendeu o Evangelho. Você ainda não entendeu a graça. Você ainda não entendeu o que é Deus verdadeiramente. Nós precisamos entender que nós temos com Deus uma dívida impagável. E nós precisamos reconhecer isso todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Sabe, às vezes um meio de falar, né, e de entender, às vezes não é o tamanho da dívida que nós temos, mas contra quem nós fizemos essa dívida. Olha pra você ver, vamos supor aqui na frente, aqui, né? Eu estou aqui agora, né, falando, e aí o irmão Hélio está ali, ele fica indignado aqui com o negócio que eu falei, tira o sapato ali, pega o sapato aqui, acertou a minha cara. Pensa aí, o que vai acontecer? Uns irmãos vão rir aí, né? Vigia, irmão. Outros irmãos vão, o Humberto vai pegar o Hélio, irmão Hélio, pode fazer isso não, irmão, não pode fazer isso não. Vem cá, vamos conversar, por que você fez isso? Irmão Robson. Aí, beleza, essa foi a sequência do Hélio ali. Agora imagina se é o pastor Rogério que está pregando. E aí o Hélio de novo, o sapato ninja dele, uma certa cabeça do pastor Rogério aqui. Aí o bicho já pega mais, né? Já vem o Carlinho, o Marcão, o irmão, nós vamos ter que dar uma, né, conversada com você, já é diferente. É ou não é? Vamos falar a verdade. Agora imagina se o Donald Trump está em determinado lugar fazendo uma palestra e alguém acerta nele um sapato. Se o sapato chegar nele antes do tiro chegar nele, com o atirador de ele acertar ele, é muito. É ou não é? Agora imagina se eu cometesse algo contra o Criador do universo. Contra aquele que soprou em nós o fôlego de vida. E foram isso que nós fizemos. Nós lá em Adão, nós nascemos com essa natureza.
Nós pecamos contra o Senhor e nós precisamos reconhecer. A nossa dívida é eterna, ela é infinita. Nós precisamos reconhecer o tamanho da dívida que nós temos. E a única forma dessa dívida ser pagada foi contra o Filho dele descer aqui na terra, morrer naquela cruz para pagar uma dívida que era minha, que era sua. E se nós não reconhecermos isso, nós não reconhecemos Cristo. Nós não reconhecemos a graça. E aquele jovem, logo ali na frente, ele vai viver, vai acontecer uma festa, vai receber anel, vai receber capa, porque ele reconhece o tamanho da dívida que ele tinha com o Pai. Ele reconheceu. E nós precisamos reconhecer o tamanho da dívida que nós temos com o nosso Pai. Sabe, agora, após o reconhecer, vem algo que é primordial também. E que sem o reconhecer, é impossível chegar nessa etapa. O próximo R que eu queria colocar era o receber. Quem aqui necessita receber o amor de Deus? Amém? Quem aqui necessita receber a graça de Deus todos os dias? Eu gostaria de dizer para você que a quantidade que você recebe está ligada à quantidade que você reconhece. Sabe, às vezes nós pensamos assim, a gente vê um testemunho, né? De uma pessoa que era traficante, que era, não, tal, matou 500 e tal, e não fez não sei o que, fez aquilo, e nós falamos, esse aí, Jesus teve que gastar uns 5 litros de sangue para salvar a vida dele, agora o meu foi só umas 4 gotinhas aí, né, de sangue. E quando nós imaginamos isso, nós também recebemos pouco. Nós recebemos pouco do amor, nós recebemos pouco da graça. Nós precisamos entender que a morte de Jesus foi por mim, foi por você. Isso não é algo que dá para colocar em coletivo. Isso não é algo que dá para colocar em coletivo. Nós precisamos reconhecer as nossas atitudes. E nós precisamos entender que o perdão de Jesus, a morte de Jesus, naquela cruz foi por mim individualmente. Só que nós queremos colocar, né, um limite, nós queremos colocar uma base. Olha, aquele ali gastou muito sangue. Ou aquele ali gastou muito pouco. Eu li uma parábola esses dias, e eu fiquei encantado com ela, porque um casal morava num apartamento, e da janela deles tinha uma visão para o quintal do vizinho. E todo dia o marido olhava, pegava o seu café, olhava pela janela, e as roupas do vizinho tudo amarela no varal. O vizinho gostava de roupa branca e as roupas tudo amarela. Aí eu falava com as esposas dele assim, olha lá para você ver, como que as roupas estão tudo amarelas, sua esposa não sabe lavar uma roupa, gente, compra um sabão melhor. Todo dia, no segundo dia, olha lá para você ver, mulher. Esse povo não sabe lavar a roupa. Que monte de roupa amarela. Que monte de roupa suja. Eles lavam a roupa muito mal lavada. Aqui a nossa branquinha, na hora que você vê ela aí, você fala com ela que nós usamos Vênus, né? Aí a esposa dele só olhando. Aí um determinado dia ele levantou de manhã, pegou o copinho dele de café, olhou pela janela. Nossa, amor, olha lá para você ver. As roupas deles estão limpinhas. Deve ter mudado de sabão, eles compraram uma máquina, agora está lavando direito. A esposa dele olhou para ele, não, amor, é porque essa manhã eu lavei a nossa janela. Nós precisamos entender que nós precisamos avaliar a nossa vida, nós precisamos reconhecer para receber. Você precisa reconhecer para receber. Aquele jovem só recebeu festa, aquele jovem o pai só esperava ele lá de braços abertos, porque ele tinha reconhecido o tamanho da sua dívida. Nós precisamos reconhecer. É primordial nós reconhecermos o tamanho da nossa dívida com o Senhor. Abi, imagina se eu, aqui no final do culto, né, sei lá, o Mauro vira para mim e fala, vai comprar um macarrão, vontade de comer um macarrão, mas que vai ter lanche no final do culto? Vai ter cantina? Não sei. Se tiver cantina lá, um macarrão. Aí o Mauro fala comigo assim, ô, Raul, você quer comer um macarrão, mas tô quebrado. Eu falei, não, Mauro, vamos lá, eu pago o macarrão pra você, R$10. É o Mauro, tá glória, né? Aí o Mauro vem me pagar domingo que vem, Ross. Não, paga não, irmão, tem que pagar não, você morreu, né? Deixa comigo, eu quis te abençoar. Beleza. Mas semana que vem o Mauro tá precisando de R$100. Ô, Raul, tô precisando de R$100. Ô, Mauro, toma aqui emprestado esses R$100. Aí o Mauro
Não, obrigado, Robson, tal, tô precisando mesmo, tal. Na outra semana o Mauro veio me pagar os R$100. Ô Mauro, precisa não, senhor, eu quis te abençoar. Esquece 100 mil. Só que passa um tempinho, o Mauro fala comigo, ô Robson, a prestação do carro está atrasada. R$1.000, tem como você me abençoar? Tem. Tem sim, toma aqui emprestado. O Mauro vem me pagar? Não, Mauro, não precisa me pagar. R$1.000 aqui, esquece, eu tô com dinheiro tranquilo e tal. Se me pagar, o Mauro já começa a ficar alegre. Ô Robson, obrigado, cara, não tem como eu te agradecer, não é, Mauro? Muito obrigado. Mas aí o Mauro tá precisando quitar a casa dele, R$100.000. Aí eu vou lá, ô Robson, como é que eu vou fazer? Toma aqui, Mauro, R$100.000 na sua conta, você quita essa casa, paga esse tem tudo. Aí, ô Mauro, vem me pagar, agora como é que eu vou te pagar, Robson? Não precisa me pagar, isso é de graça, mano. Olha pra você ver, o que ele vai me reconhecer mais? Quando eu paguei um simples macarrão para ele ou quando eu emprestei ele R$100.000? Os 100 mil, né? Quando nós não reconhecemos o tamanho da nossa dívida, nós saímos de casa e viemos aqui e fazemos um culto de R$10. Fazemos um culto de R$100. Ou nós falamos assim, o senhor pagou essa dívida para mim, eu vou na igreja às vezes ao domingo. Eu vou fazer uma oração pela minha família. Nós precisamos entender que nossa dívida com Deus ela é infinita. Se nós não fizermos isso, nós não vamos receber o amor de Deus de forma incondicional. De incondicional. Aquele homem ele achava que ele podia pagar. E às vezes nós achamos que podemos pagar ao Senhor, orando mais, jejuando mais. Sabe, fazendo mais. É importante as obras, mas se nós não reconhecermos o tamanho do nosso Deus, ela não vale de nada. Se nós não reconhecermos o tamanho da nossa dívida, ela não vale de nada. Nós acabamos fazendo coisas querendo receber, fazendo orações querendo receber, e não vamos receber porque não reconhecemos o tamanho da nossa dívida. Não reconhecemos o tamanho da nossa dívida. Aquele jovem, ele usufrui da casa de Deus, da casa do Pai, porque ele reconhece e ele recebe as bênçãos do Pai. Ele recebe uma festa, ele recebe tudo aquilo que o Pai podia entregar para ele, porque ele reconhece. É momento de você refletir se você tem reconhecido o tanto que você foi agraciado pelo Senhor. É momento de você refletir individualmente, não olhar pela janela. É importante nossa geração fazer isso. E aí, nós vamos falar agora um pouquinho do terceiro R. O terceiro R que as duas parábolas contam, né? E que nós precisamos fazer. O terceiro R se chama repetir. Repetir. Nós precisamos repetir aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez em nossa vida. Nós precisamos fazer isso. Se você pegar, coloca aí para mim, Mateus 18, verso 33. Coloca o verso 33. Mateus 18, 33. Olha o que Deus, olha o que aquele rei, né, simbolizando ali Jesus, fala para aquele homem: não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Olha, aquele homem, ele não é condenado porque ele tinha dívidas. Ele é condenado ali porque ele não fez aquilo que Deus fez por ele. Ele é condenado porque ele não teve a compaixão da qual Deus teve com ele. Ele não teve a compaixão da qual aquele rei teve com ele. Ele não teve a mesma misericórdia. Ele não teve. Sabe o que Deus fala para a gente? Eu não quero que vocês paguem para mim. Quero que você pague pelo próximo. A gente vê Jesus falando isso no Evangelho do início ao fim. Vamos resumir tudo aqui. Ame o teu próximo como a ti mesmo. A Deus acima de todas as coisas, mas o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu irmão como a você mesmo. Sabe, ele não é condenado porque ele pecou
porque os motivos da dívida dele. A gente não vê aquele homem preocupado financeiramente. A gente não vê ele preocupado com o tamanho da dívida. E Deus não preocupa com o tamanho da nossa dívida. Deus não preocupa. Mas agora nós temos que nos atentar se nós estamos tendo a mesma compaixão que Deus tem conosco. Nós precisamos nos preocupar. Aquele jovem não merecia tomar um café da manhã naquela casa. Ele não merecia mais aquela festa. E nós, se colocarmos num lugar, também não merecemos. Não merecemos. Nós também não merecemos. Como eu disse, é uma dívida geracional. Isso se chama graça. Isso se chama receber o amor. Nós não merecemos nada, mas o Pai, Ele nos entrega tudo que Ele tem. Ele nos quer de volta para casa. Ele quer os filhos de volta para casa. E esses filhos não precisam da compaixão dele, porque ele está lá na porta, de braços abertos, esperando ele chegar para abraçar eles no próximo domingo. Só que eles necessitam muitas das vezes da nossa compaixão. Sabe quantos de nós aqui às vezes poderia ter entregado essa pulseira para alguém, e às vezes passou lá no nosso pensamento: mas aquela pessoa é tão difícil, será que você merece mesmo? Às vezes nós sequer fizemos um esforço para ir até ela. Às vezes nós deixamos isso passar batido e não temos, preocupado com ele. Mas nós precisamos agir na vida dele da mesma forma que Deus, Ele age na nossa vida. Reconhecer, receber e repetir. Reconhecer, receber e repetir. Coloca para mim aí 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Olha lá. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que a sua pobreza enriqueceis. Olha para você ver o que ele fez. Ele se fez pobre, para que a pobreza dele pudesse tornarmos rico. Ele pagou um preço. Ele pagou o preço. E agora cabe a nós, como o pastor disse para as pessoas que estavam pegando a pulseira aqui na frente, uma oportunidade de poder levar o Evangelho. Uma oportunidade de fazer aquilo que Jesus ele fez por mim e por você. A dívida, ela foi paga, você não tem mais dívida. Agora o que ele espera é que eu e você tenha o mesmo reconhecimento que ele teve. Aleluia. É momento de nós repetirmos. É momento de eu e você repetir. E eu queria dizer para você: você está preparado para repetir? Você está preparado para repetir? Aquele homem, ele saiu da presença do rei, e quando ele pôs os pés na rua, ele esqueceu o tamanho da dívida, porque ele achava que tinha pagado. Ele achava que tinha pagado. E às vezes nós achamos que a nossa oração é o suficiente. Às vezes nós achamos que o nosso TSD é o suficiente, que vir aos cultos e às células é o suficiente, mas não é. Ele termina lá em Mateus 28 dizendo: ide, pregai o Evangelho. Isso é o reconhecer. Isso é o receber. Isso é o repetir. Não tem como você receber um amor tão grande e achar o seu irmão lá fora e não querer que ele também esteja nesse amor. Não tem como ter recebido uma dívida paga de forma tão extraordinária como aquele rei perdoou. Era para ele sair dali: olha, aquele rei é tão bom que ele perdoou todas as minhas dívidas. Ele ia levar o meu filho preso, a minha esposa ia presa, os meus netos iam presos, mas ele perdoou. E você que tem sua família toda aqui presente na igreja, você tem que sair aí para fora falando: olha, eu ia para o inferno, a minha família iria, nós não tínhamos nada, mas ele perdoou todas as nossas dívidas. E hoje ele mora aqui dentro de mim através do Espírito Santo.
Venha conhecer esse rei. Ei, filho, volta para casa. Volta para casa. Volta. Isso precisa estar dentro de nós. Isso precisa estar dentro de você. Coloca aí Mateus 10, verso 8. Ó, o Rian aí, fez aniversário essa semana, nem mandei mensagem para ele. Glória a Deus. Bom, gente, dá um abraço nesse pastor, né? Tive, acho que 99% dos cultos que eu vim, ele estava trabalhando, para vocês terem uma ideia. Eu tenho mais de 10 anos, né, que eu estou aqui na igreja, filho desse ministério. Então, assim, é alguém que nós precisamos honrar. Honrar porque, desde quando eu conheci ele, vai perguntar quantos anos? 31, então eu conheço ele há uns 13. E desde que eu conheci ele, eu acho que ele faltou aí de uns 3 cultos no domingo que eu estava. Então, em todos trabalhando. Então, honre ele, dá um abraço nele, faça uma oração, né? Às vezes não tem o reconhecimento devido, né? Mas é alguém que sempre esteve aqui pela obra, já vi, né? Passamos por tantas dificuldades no ministério, ele tão íntegro, né? Olha lá para você ver: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. É momento de entregar de graça. Momento de você ficar doido. Essa semana vai ter uma unção extraordinária aqui no nosso próximo culto. E nós estamos vivendo. E olha para você ver que isso é loucura, gente. A pessoa colocou a pulseira no braço lá no supermercado. E eu nem preguei para ela. O irmão Ed só me chamou de pastor. Só me chamou de pastor. E nós precisamos preparar a casa. Nós precisamos preparar a casa. Manda matar o cordeiro. Manda matar o cordeiro. Manda preparar o anel. Manda preparar a capa. Não é momento de ficar igual o irmão mais velho. Se nós não fizermos nada essa semana, nós estamos ficando igual o irmão mais velho. Tô fazendo essa festa toda para receber esse povo que saiu da igreja falando mal de mim. É momento de receber esse povo que está aí nos botecos. Esse povo que não tem, está vivendo uma vida dissolutamente, está gastando. Olha aqui, esse povo não merece não, pastor. Até aquele que nós recebemos o não, a semente foi plantada, irmão. É uma virada de chave. É uma virada de chave. De graça receber, de graças dar. Aquele filho, ele não voltou para o templo. Ele voltou para uma casa. O ambiente familiar que ele tinha ali com o pai é o mesmo ambiente que nós vamos oferecer para as pessoas que vão chegar aqui nesse ministério. É momento de nós colocarmos essas pessoas na família, na nossa família, na família de Cristo. Porque afinal é isso que nós fazemos, é isso que as nossas células fazem. Essa é a nossa visão. Esse é o nosso ministério, o ministério de reconciliação. Afinal, lá atrás eu fui um filho pródigo. Você foi um filho pródigo. Mas você reconheceu o tamanho da dívida que você tinha. E você recebeu e recebe